Fala, Fogão! Botafogo e Curitiba vão se enfrentar pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesse sábado às 9 da noite lá no Couto Pereira. É uma verdadeira decisão entre ambas as equipes, afinal de contas, tanto o Botafogo quanto o Curitiba estão afundados na zona do rebaixamento. O Botafogo tem 20 pontos e é a lanterna da competição, já o Curitiba antepenúltimo com 21 pontos. Um ponto, portanto, separa ambas as equipes. E, naturalmente, a vitória é importante para os dois times para que se possa alimentar alguma esperança de que ainda é possível se salvar da Série B em 2021. Pelo lado do Curitiba, a gente está falando de uma equipe que não vence há 6 partidas. São 4 derrotas e 2 empates no período. É a segunda pior campanha como mandante, com 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas em casa. Já pelo lado do Botafogo, a gente está falando de um time que não vence há 10 jogos, a segunda sequência desse tipo no Campeonato Brasileiro. Na primeira sequência de 10 partidas sem vencer, o Botafogo encerrou seu jejum contra o Palmeiras no Newton Santos, vencendo por 2-1, vencendo também o Sport na sequência lá na Ilha do Retiro. Agora, nessa sequência de 10 partidas, com 8 derrotas e 2 empates, sendo 7 derrotas na sequência, o Botafogo não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória para poder somar 3 pontos mais uma vez na tabela de classificação. O Botafogo que é o segundo pior visitante na competição, à frente apenas do Goiás, porém com 2 partidas a mais em relação ao Esmeraldino. Logicamente, eu vou passar aqui para vocês uma série de informações muito relevantes sobre essa partida, estatísticas, destaques individuais, prováveis escalações, enfim, muita coisa bacana, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui nesse vídeo é justamente as prováveis escalações de Botafogo e Curitiba para esse confronto decisivo pela 26ª rodada do Brasileirão. Pelo lado do Botafogo, o Barroca deve mandar a campo o seguinte 11 inicial. Cavalieri no gol, já que o Gatito segue se recuperando do edema ósseo e só deve estar disponível para a partida contra o Corinthians no Newton Santos, na próxima rodada. Kevin na lateral direita. A dupla de zaga é formada por Benevenuto, que volta para a equipe, e o Canu. Na lateral esquerda, o Rafael Foster substitui o suspenso Vitor Luiz. No meio de campo, a gente tem José Wellison, Caio Alexandre, Honda e Varley. E a gente pode ter aqui um posicionamento diferente do Caio Alexandre, já que o Varley deve cair por um lado do campo e o Caio Alexandre vai abrir pelo lado oposto. Isso imaginando que o Botafogo atue no 4-4-2. Essa foi a formação falada durante a semana. Lá no comando de ataque a gente tem o Calu como segundo atacante, atuando de uma maneira diferente, como ele vinha atuando, sempre aberto pela ponta, e o Pedro Raul como centroavante principal da equipe. Essa é a formação e o provável 11 inicial que o Botafogo deve mandar a campo nessa partida tão importante. Já pelo lado do Curitiba, que está sendo comandado interinamente pelo Pachequinho, já que eles demitiram o Rodrigo Santana na rodada passada, que tinha apenas 11% de aproveitamento, eles devem mandar a campo o seguinte 11 inicial. Wilson no gol, que costuma ser uma verdadeira pedra no sapato do Botafogo, sempre contra o Botafogo costuma agarrar muito bem. Na lateral direito, Mailton. A dupla de zaga é formada pelo Rodolfo e pelo Sabino, que já tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. Na lateral esquerda, o William Matheus volta à equipe. No meio de campo, Matheus Salles, Matheus Galdesani e Giovanni Augusto. Pela direita, o Rafinha, pela esquerda, o Robson e lá no comando de ataque, o Ricardo Oliveira. Desse provável 11 inicial do Curitiba, é muito importante que o Botafogo tenha muita atenção com 3 jogadores, que são os 3 principais destaques da equipe do Coxa no Campeonato Brasileiro. Eu tô falando aqui do William Matheus, que já contribuiu com 3 assistências e 1 gol, 4 participações diretas, portanto, em gols do Curitiba na competição. Tô falando também do Robson, que atua pela ponta esquerda, já tem 6 gols e 2 assistências, 8 participações diretas em gols do Coxa, e também o Giovanni Augusto, que já tem 5 assistências e 4 gols marcados, com 9 participações diretas em gols do Curitiba. São 3 jogadores muito importantes para a equipe do Coxa, principalmente a gente falando aqui na fase de construção, porque William Matheus e Robson atuam pelo mesmo lado. E vira e mexe, encosta neles dois, o Giovanni Augusto, fazendo essa trinca aqui, trabalhando essa bola em conjunto. O Robson tem uma ótima finalização de fora da área e o William Matheus sempre apoia bastante pela esquerda. O que significa dizer que a nossa lateral direita, onde o Kevin atua, vai ter bastante trabalho. E, portanto, a gente precisa fazer uma dobra de marcação, compactando o time e diminuindo os espaços para reduzir as possibilidades de um cruzamento que busque principalmente o Ricardo Oliveira, que é um ótimo centroavante, um grande finalizador, dentro da área do Botafogo.
O Botafogo, que passou a maior parte desse campeonato sofrendo bastante com jogadas de cruzamento, tem que realmente prestar muita atenção nesse jogo de hoje. Falando agora a respeito de algumas estatísticas sobre esse time do Curitiba, a gente tem o seguinte dado: 45% dos gols marcados pelo Curitiba acontecem nos 10 minutos iniciais da partida ou nos 10 minutos finais. Esses dois momentos, portanto, que são os extremos da partida, o Botafogo tem que ter uma concentração lá no alto. Claro que essa concentração tem que acontecer durante todo o jogo, mas nesses dois períodos, 10 minutos iniciais e 10 minutos finais, são dois momentos críticos em que o Curitiba costuma marcar muitos gols. A gente, portanto, não pode dar chance pro azar e tem que ter muita concentração, evitando aquela pressão inicial que o Coxa deve tentar implementar no começo do jogo e também aquele abafa final que acontece no fim da partida, principalmente caso o resultado não esteja sendo favorável. Vale destacar que, jogando em casa, a equipe do Curitiba tem números muito ruins na parte ofensiva. São apenas 6 gols marcados em 12 confrontos no Couto Pereira, o que logicamente conta como ponto positivo a favor do Botafogo. Agora, falando a respeito de gols sofridos, a gente também tem aqui um dado curioso. O Curitiba nesse Campeonato Brasileiro sofreu 60% dos seus gols na primeira etapa. Porém, jogando no Couto Pereira, o desempenho defensivo do Curitiba é muito superior ao que eles apresentam fora de casa. Foram apenas 9 gols sofridos em casa, um saldo negativo, portanto, marcou 6 gols no Couto Pereira e sofreu 9, menos 3 de saldo aí jogando em casa. Porém, fora de casa, o time do Curitiba sofreu 24 gols. É uma diferença considerável, o que naturalmente mostra que o Botafogo vai ter trabalho para balançar as redes do Curitiba nessa partida de hoje. A gente, portanto, tem que caprichar lá na frente. O Botafogo, que tem um dos piores ataques da competição junto do Curitiba, e logicamente isso pode sinalizar um confronto onde duas equipes vão ter muita dificuldade de trabalhar essa bola. Eu espero, logicamente, que o Botafogo apresente uma evolução em relação àquilo que apresentou principalmente nessa última partida contra o Internacional, já que na partida anterior, contra o São Paulo, foi absolutamente ridículo. Diante do Internacional, a postura mudou e, logicamente, a gente precisa continuar vendo uma evolução. A evolução que apresentou contra o Internacional, pelo menos nesse lado da atitude, não foi ainda suficiente para que o Botafogo conseguisse pontuar ou mesmo vencer. Infelizmente, o Kevin deu aquela garoteada naquele lance tão bobo, né, daquela cobrança de falta, e a gente acabou sofrendo o gol da derrota naquele lance. Então, realmente, a gente tem que ter mais atenção, mais concentração e uma atitude vencedora. Isso aqui é absolutamente fundamental. O Curitiba sofre tantos gols quanto o Botafogo. Agora, são dois ataques muito improdutivos. Vai vencer quem caprichar nos detalhes, quem souber aproveitar as poucas chances que podem surgir. Logicamente, se a gente tiver um jogo franco com as duas equipes buscando o ataque, podemos ver alguns gols. Afinal de contas, são duas defesas que pecam bastante lá atrás. Agora, por se tratar de um confronto tão decisivo e recheado de pressão, obviamente, isso pode deixar os jogadores nervosos, ansiosos. Ambas as equipes podem errar muitos passes, pode não subir com muitos jogadores ao ataque, enfim, eu me arrisco a dizer que vai vencer esse jogo quem tiver mais coragem. E isso é absolutamente fundamental nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo quiser ter alguma possibilidade, alimentar alguma esperança de não cair para a Série B, eu tenho falado aqui no canal toda hora, tem que ter coragem para jogar o jogo, para arriscar as jogadas, para poder fazer uma infiltração, se projetar em direção à área do adversário. Não adianta a gente ficar tocando a bola de um lado para o outro, só deixando o tempo passar. Temos que ser incisivos. Em algum momento vai ter que correr risco, porque se você não correr risco, você acaba não vencendo a partida. Em relação à equipe do Coxa, é fundamental que a gente saiba anular os principais pontos fortes que eles têm apresentado no Campeonato Brasileiro. E eu destaco aqui os chutes com o Robson, esses chutes de fora da área, ele realmente pega muito bem na bola, costuma trazer essa bola aqui pra dentro, tentando costurar, abrindo espaço para batida. Então a gente realmente tem que ter muita atenção para evitar esse tipo de situação, assim como a gente tem que evitar, por exemplo, nas cobranças de escanteio, essa bola cruzada mirando o Sabino. Ele sobe muito bem nessa bola, eles têm uma jogada ensaiada em relação a isso, onde o Sabino busca se antecipar, cabeceando na trave oposta. Precisamos ter muita atenção em relação a isso. Também precisamos ter muita atenção e vigiar de perto o Ricardo Oliveira. É um cara muito experiente, né, já veterano, mas ele não pode ter espaço. A gente sabe que o Ricardo Oliveira, se tiver algum espaço dentro da área, a chance dele conseguir fazer uma finalização muito perigosa é realmente muito grande. Lá no comando de ataque, o Botafogo tem que saber pisar na área do adversário. A gente não pode simplesmente ficar tocando essa bola e quando chegar ali na intermediária da equipe do Curitiba, voltar tudo até o goleiro. Isso vira e mexe acontece na equipe do Botafogo e na partida de hoje é absolutamente fundamental que a gente não fique fazendo isso. Precisamos trabalhar essa bola e precisamos ser incisivos
no campo de ataque, pisando na grande área do Curitiba. O Caio Alexandre, por exemplo, se tiver alguma liberdade, pode ser uma peça fundamental. Afinal de contas, o Caio Alexandre tem uma característica de fazer a projeção na grande área dos adversários, quando tem liberdade para fazer isso, que é muito interessante. Vale lembrar aqui, por exemplo, aquele gol que o Caio Alexandre fez no primeiro turno, naquela partida contra o Atlético Mineiro. Foi ele que iniciou a jogada lá no nosso campo de defesa, invertendo a bola para o Juan, e ele seguiu em projeção, entrando na grande área e recebendo o cruzamento do Matheus Babi. Já tiveram outras partidas também que o Caio Alexandre apareceu como elemento surpresa dentro da grande área do adversário. Precisamos atacar com um bom número de jogadores. Esse é o principal ponto aqui, é vigiar as nossas laterais para impedir essa porta de entrada, que tem realmente dado muita dor de cabeça para a defesa do Botafogo, e lá na frente não ter medo de arriscar. Isso aí é absolutamente fundamental. Uma final você não joga, você ganha. Só que para vencer, você tem que correr riscos. Riscos calculados, é bem verdade, mas tem que correr riscos. Coragem para jogar o jogo, Botafogo. É isso que a nossa torcida quer. Que a gente possa chegar lá no Couto Pereira, fazer um grande jogo, o melhor jogo da temporada, se possível, para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Na primeira sequência de 10 partidas sem vitória, a gente conseguiu interromper vencendo um grande time no campeonato, que é o Palmeiras, que está brigando pelo título. Agora, nessa reta final, temos o Curitiba pela frente. Uma equipe que está tão desesperada quanto a gente e que vai levar melhor nesse confronto quem tiver mais tranquilidade, mas ao mesmo tempo, quem souber arriscar. Mas e você, Fogão? O que você espera desse confronto? O que você espera do Botafogo nessa partida tão importante? Eu me arrisco a dizer que quem perder esse confronto está rebaixado. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no canal.